Estão prontos para mais um primeiro capítulo? Me pegou de surpresa. O livro de hoje chama Querido Presidente, da Larissa Braz, e tá disponível no Kindle Unlimited. Então, bora pra leitura? Capítulo 1, Adam. Presidente dos Estados Unidos da América aos 42 anos. Esse é o sonho de carreira de muitos políticos, mas apenas um poderá alcançar a cada 4 anos. Eu era o presidente mais jovem a possuir este título. Sentado no salão oval, às 10 da noite, encarava um quadro na parede com a minha figura pintada na sua tela. A última reunião havia sido encerrada 2 horas atrás, mas eu continuava ali. Não porque ainda havia algo para ser feito, mas porque estava prolongando ao máximo o momento de atravessar os corredores até onde residia dentro da Casa Branca. Há 6 meses eu ocupava aquele espaço. Morava naquela casa de paredes tão brancas onde eu governava uma nação. Há malditos 6 meses continuava a sustentar uma mentira na minha vida. Uma infeliz mentira, devo dizer. Suspirando fundo, apanhei o copo sobre a mesa e derramei na minha boca o último gole de um bom e caro uísque, sentindo descer por minha garganta o calor tão brevemente aconchegante que desaparecia no esôfago. Nem todo o uísque do mundo faria com que esse calor chegasse aonde eu mais sentia sua falta, no meu peito. Levantei-me da cadeira e apanhei meu paletó sobre o encosto. Deixei o salão oval e caminhei pelo corredor com 2 seguranças no encalço. Aquilo ainda era estranho. Ao chegar na parte onde habitava, a porta foi aberta por um dos homens que me acompanhava. Logo que entrei, ele a fechou. Ali, sozinho, ao menos naquele espaço, respirei aliviado e me permiti sorrir minimamente. Senti o cansaço latejar os meus ombros. Você demorou, a voz de Stella ecoou atrás de mim. Engoli em seco ao fechar os olhos por alguns segundos. Guardei as mãos no bolso da calça e girei os calcanhares na sua direção. Boa noite, querida esposa, ironizei. Ela sorriu falsamente. Estava sozinho? Espero. Ou estava trancafiado naquela sala com a sua secretária? Havia tamanha repulsa na sua voz? Era sempre assim quando a Stella falava de Alex, a minha secretária há 8 anos. O meu sorriso aumentou, deixando os meus dentes aparentes. Era engraçado o seu comportamento. Até parecia que ela ainda me amava. Caminhei na sua direção e apanhei o seu queixo delicado com os meus dedos. O perfume da mulher, por quem um dia fui apaixonado, entranhou nas minhas narinas. Era estranho que nem saudade do passado eu não sentia mais. Já disse, Stella. Alex é somente minha secretária. E realmente era. Fiquei muito feliz de poder trazê-la comigo no meu cargo de governador. Alex era excelente no que fazia. Não conhecia ninguém melhor para ser minha secretária. Stella sorriu com tamanho desprezo. Era tão grande quanto o que eu sentia por ela naquele momento. Afastando a minha mão do seu rosto, ela sustentou o meu olhar por mais alguns segundos e se virou, seguindo pelo corredor à direita. Ela ainda era tão linda quanto o dia que a conheci, anos atrás. Mesmo hoje, aos 40 anos e com algumas linhas de expressão no rosto, tinha uma beleza marcante. Era uma pena que as coisas acabaram entre nós, uma vez que nos amamos de verdade. E era ainda mais digno de pena como nosso casamento se desfez. Dia após dia, noite após noite. A cada semana que se passava, um pedaço se desfazia, tornando-se nada. Era triste nenhum de nós ser maduro e humano o suficiente para acabar com esse relacionamento que se tornou algo conveniente para ambos. Perguntava-me quem teria o primeiro a dignidade de encerrar a nossa história. Quando ela tomou a decisão de dormirmos em quartos separados, já não nos tocávamos intimamente há 2 anos. Honestamente, respirei aliviado com seu anúncio. Aquela atmosfera densa, quando nos deitávamos para dormir, era extremamente exaustiva. Àquela altura, eu já não sentia mais nada por Stella, e isso me doía. Como podia acabar uma história de amor tão intensa como a que vivemos juntos? Às vezes, sentia que foi ela quem deixou de amar primeiro, e sem respostas, os meus sentimentos se foram. Por muito tempo, senti falta de tocá-la. Ou será que sentia falta de tocar um corpo feminino do mesmo modo íntimo que existe? Há 3 anos não fazia isso. Nem sequer me lembrava de como era o gosto de uma ou a sensação de 2 corpos nus se roçando, ofegantes. Uma pequena pressão surgiu dentro da minha calça. Levei a mão até ela e apertei-a de leve, fechando os olhos.
Suspirando, cheio de frustrações, segui para o meu quarto. Quando governador, já era impossível ir à procura de outra mulher para pura satisfação carnal. Agora, presidente do país, esse era o pensamento que não devia sequer existir na minha cabeça. Debaixo do chuveiro, eu apreciava a água gelada nos meus ombros, enquanto me masturbava pensando na mulher nua da última revista pornô que vi. Isso fazia uns 20 anos. Cômico ou triste? Após gozar, sempre vinha aquele sentimento depressivo de infelicidade amorosa. Quando terei colchões o suficiente para acabar de vez com esse casamento? A verdade é que eu tinha medo de magoar Stella ao me separar. Ela foi minha parceira, amiga e cúmplice por longos 15 anos. Passamos por muitas coisas para que eu chegasse até aqui. Mesmo dormindo em camas separadas, lutamos lado a lado contra o machismo para que ela alcançasse sua realização profissional. Passamos pela perda trágica do nosso único filho e por inúmeras derrotas, até mesmo financeira. E por tudo isso, sentia que ainda devia muito para ela. No fundo, ainda amava Stella, mas como uma grande amiga. Após o banho e o desjejum digno para sustentar mais um dia no cenário político americano, caminhei para minha sala com os homens sempre a 1 metro atrás de mim. George era um homem alto, forte. Apresentava ter uma idade próxima à minha. A sua feição era sempre séria. Já Seth era um jovem bonito. Não devia ter mais que 30 anos, mas executava seu trabalho tão bem quanto qualquer outro ali. Ele tinha um bom treinamento na CIA. Ao entrar no salão oval, Alex já estava esperando por mim. A mulher baixinha com cabelos pretos presos em uma trança, de 35 anos e olhos claros. Era alguém que, com o passar dos anos, havia se tornado uma grande amiga. Bom dia, Alex. Bom dia, senhor presidente. Ela sempre sorria ao dizer isso. Parecia ter sido ontem que ela me chamava de louco por comunicá-lo meu desejo de concorrer à presidência. Ainda escutava, em alto e bom som, a rolha do champanhe estourar quando foi eleito para governador. Havia sido presente dela quando anunciei ao público a minha candidatura. Sorrindo, disse para comemorar a sua vitória em alguns meses. Então bateu a garrafa de $300 sobre a minha antiga mesa. O que temos para hoje? Perguntei ao me sentar. Reunião às 8 com o representante da ONU. Às 10 com o Departamento do Estado. O senhor tem almoço marcado ao meio-dia com o governador Hoke. Às 2 tem consulta médica. Às 4 terá reunião com o Departamento do Tesouro. E encerramos sua agenda às 6 com uma exclusiva que prometeu ao Washington Times. Ela fechou a sua agenda e se aproximou. Respirei fundo e acomodei melhor na cadeira. Às vezes, questiono minha sanidade por decidir me candidatar à presidência, disse o humorado. Tarde demais, Adam. Ela sorriu e não contive uma risada. Cal, seu assistente, entrou e informou que a sala de reunião já estava pronta e o representante da ONU aguardava por mim. Levantei-me fechando o paletó e peguei da mão de Alex a pasta que usaria na reunião. O final do dia chegou após horas pulando de uma sala de reunião para outra, saindo e voltando para a Casa Branca, debatendo e decidindo assuntos que interferiam desde a construção de uma rodovia até segurança pública, além de outros assuntos a respeito não somente da minha nação, mas a de todo o mundo. Eu estava faminto, as minhas costas doíam. Tudo o que eu queria era comer e me deitar na cama. Assinava alguns papéis no salão oval quando Alex entrou com Cal. Está pronto? Perguntou ela. Encarei-a forçando a memória. Sem dúvida, o esgotamento me fez esquecer de algo. São 6h15. Está atrasado para sua entrevista com o Washington Times, senhor presidente. Alex se calou e olhou-me com a sobrancelha arqueada em sinal de advertência. Fechei os olhos e praguejei em pensamento. Como podia ter esquecido? Havia me preparado para essa entrevista mais cedo com Cal. Claro, estou pronto. Levantei-me ajeitando a gravata. A jornalista te espera na sala do chá. Vou anunciar a sua chegada. Alex virou e andou em direção à porta. Não, interrompia. Eu mesmo irei me apresentar. Ainda posso fazer isso. É só uma entrevista. Sorri. Tudo bem. E quero mais uma coisa. O que seria? Não será necessária sua presença ou da assessoria da imprensa durante o bate-papo, mas sentirei mais à vontade assim. Alex encarou-me de sem franzido. O quê? Mas... Ela só fará perguntas que já foram aprovadas por vocês, interrompia. O que pode dar errado? Já sei lidar com jornalistas. Ela olhava-me incrédula. Não posso deixar você fazer isso. Mas não é decisão sua. Só quero privacidade. Sou capaz de fazer isso sozinho. Alex respirou fundo. Ok, como desejar. Vou estar do lado de fora da sala com a assessoria caso precise de nós. Cedeu insatisfeita. Deixamos o salão oval e caminhamos até a sala do chá. Seth abriu a porta e entrou, se posicionando no canto. Entrei,
Logo depois, George veio atrás de mim e fechou-a, permanecendo diante da madeira branca talhada à mão. Uma mulher estava parada próxima à vidraça mais adiante. Ela usava um belo vestido cinza, um tanto justo ao corpo e de comprimento com alguns centímetros abaixo do joelho. As panturrilhas tinham um desenho perfeito em cima do salto alto. Os meus olhos se voltaram para sua cintura torneada e seu bumbum um tanto avantajado. O quadril era um pouco mais largo que o da minha esposa. A sua pele parecia porcelana e seus longos cabelos castanhos claros escorriam pelas costas em ondas que me convidavam a tocá-las. Ela digitava algo rapidamente no celular quando se virou ao sentir a minha presença na sala. O seu rosto era redondo, o nariz levemente arrebitado e os lábios não eram tão carnudos, mas eu a beijaria com muito gosto. Os belos olhos escuros eram pequenos e quase se fecharam graciosamente quando se sorriu para mim. Boa noite, senhorita Eller. Sorri. Aquela mulher tinha algo no olhar. Senti uma vibração incomum no ar quando nos entreolhamos. Senhor presidente, a sua voz era doce, firme e gentil. É um prazer conhecê-lo. Estendeu sua mão na minha direção. Sem perder tempo, segurei-a resistindo à vontade de levá-la até meus lábios e beijar o seu dorso. O prazer é meu. Desculpe pelo atraso. Não consegui soltar a sua mão. Tudo bem. O senhor é um dos homens mais ocupados do mundo, brincou. O seu perfume floral e adocicado encheu meus pulmões, deixando-me brevemente anestesiado. Me chame de Adam, por favor. Eu estava seduzindo, tinha certeza. Ela abriu seu sorriso gentil e desviou seu olhar até nossas mãos por alguns segundos. Perdoe-me, presidente, mas segundo as normas de onde eu trabalho, devo tratá-lo por seu título. Soltou a minha mão. Certo, concordei um pouco decepcionado. Dei um passo para trás. O seu cheiro estava causando reações no meu corpo. Senti-me ansioso. Era estranho. Sente-se, por favor. Indiquei a poltrona ao seu lado, onde ela se acomodou rapidamente. Onde está a senhorita Boker e a sua assessoria? Devemos aguardar? Sentei-me na poltrona à sua frente, observando-a cruzar as pernas e jogar os cabelos por trás dos ombros. Alex e os outros foram dispensados. A mulher me olhou surpresa. Eu não preciso de pessoas me coordenando durante uma entrevista, a qual já conhece bem as perguntas. Tentei ser humorado. Ela sorriu minimamente e abaixou a cabeça por alguns segundos, enquanto abria um caderno. Ao me encarar de novo, seu sorriso estava maior. Uau! Aquilo era digno de um quadro. Bom, com a sua permissão, eu gostaria de gravar um áudio dessa entrevista. Assenti. Ótimo! Farei algumas observações dos meus papéis durante a nossa conversa. Da lista de 15 perguntas que mandei para sua secretária, apenas 5 foram aprovadas. Saiba que não irei fazer comentários críticos ou perguntas que não poderá responder. A Washington Times entende que a sua chegada ao poder é recente para responder por erros que não foram cometidos pelo seu governo. Tenho certeza de que entre as perguntas, tópicos irão surgir e nossa entrevista fluirá bem. Sinta-se à vontade. Ela falava com tanta segurança e firmeza, ao mesmo tempo que esbanjava sensualidade. Se naquele momento eu pudesse escolher uma mulher com quem passar uma noite, sem dúvida seria com a senhorita Eller. Quando estiver pronto, senhor presidente. Colocou o celular sobre a mesinha entre nós. Podemos começar, disse certo de que já estava pronto. Ela apertou um botão na tela e o tempo de gravação começou a correr. A cada pergunta feita, mais me sentia bem diante dela. Os assuntos foram surgindo e ela sabia perfeitamente como formular as interrogações para cada novo tópico. Em vários momentos, ela sorriu e até riu, como era suave a sua risada. Se fosse palpável, seria macia como algodão. Jeanne Eller era uma mulher jovem, talvez jovem demais para mim. Um homem que já havia passado dos 40. Ela não parecia ter mais do que 26 ou 27 anos. Perguntava-me como alguém de tão pouca idade havia conseguido estar de frente para o mais novo presidente do país. Ela guiava a entrevista com tanta astúcia e maturidade. Bom, talvez fosse exatamente por isso que ela estivesse diante de mim. Estava impressionado. Ela só podia ser uma menina prodígio. Aqueles talentos que se descobre cedo e não pode desperdiçar. Na minha carreira política, eu já havia dado inúmeras entrevistas, mas muitos dos jornalistas com uma carreira tendo o dobro da sua idade não possuíam metade da sua postura tão impecável. Quando a entrevista acabou, ela estava contente, os seus olhos chegavam a brilhar. Jeanne guardou o caderno e o seu celular dentro da bolsa antes de se colocar de pé. Muito obrigada, senhor presidente. Foi uma entrevista excelente. Não sabe o quanto é importante para o Washington Times ter sido escolhida para sua primeira entrevista pessoal nesse cargo. Eu que agradeço o convite. São uma revista política de muito prestígio. Assim que eu redigir o conteúdo, enviarei para sua secretária e a assessoria de imprensa. Quando tudo for aprovado, irei informar quando será a publicação em primeira capa. Estendeu a sua mão na minha direção.
Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Apertei-a. Acompanho você até a porta. Quando George abriu, depositei a mão na base da sua coluna e conduzi para fora. Senti um leve arrepio no braço. Boa noite, disse antes de se afastar a passos firmes, estalando o salto no mármore. Os meus olhos desceram para sua bunda que rebolava de um lado para o outro a cada passo. Senti umas fisgadas nas minhas bolas guardadas na calça. Aquilo era tesão, sem dúvida. Respirei fundo. Então, como foi? Perguntou Alex. Que horas são? São pouco mais das 7h30. Seria possível conseguir uma reserva em um bom restaurante a essa hora? Perguntei sem tirar os olhos da mulher que se distanciava. Claro que sim. É só ligar para o restaurante da sua escolha. Escolha o restaurante, mesa para 2. Em um impulso louco, caminhei apressado até Diane. Senhorita Heller, chamei-a ao me aproximar. Ela apanhava suas coisas para ir embora. O casaco já estava no seu corpo. Senhor presidente olhou-me confusa. Me ocorreu que, assim como eu, a senhora ainda não jantou. Gostaria de jantar comigo? Estou indo agora mesmo. Ela me encarou com espanto. Para ela, com certeza, aquele convite devia ser inusitado. Jantar com o senhor e a primeira-dama? Com um sorriso sem graça, desviei o meu olhar dela por alguns segundos. Na verdade, a primeira-dama está em outro compromisso. Aquilo era mentira, óbvio. Ela estava em casa e provavelmente nem sequer pensou em me esperar para o jantar. Será apenas eu e você. Ela ficou visivelmente tensa. Senhor, disse a dizer baixinho e se aproximou. Não pertenço a sua assessoria ou sou sua secretária, mas sou jornalista. Não é nada agradável para sua imagem ser visto jantando sozinho com uma mulher que não seja sua mãe ou a primeira-dama. Tinha toda razão, mas naquele momento queria tanto um tempo a mais com ela que não estava ligando para isso. Você está certa, mas iremos comer em um lugar reservado e chegaremos pelos fundos. Não seremos vistos. Isso não me parece certo. Só quero companhia para comer essa noite. Pense nisso como uma extensão da nossa entrevista. Percebi que a peguei pelo ponto fraco. Ela havia gostado da minha última frase. Um pequeno sorriso brotou nos seus lábios. Sendo assim, eu aceito. Ótimo. Ao olhar para o lado, vi nos olhos de Alex e Cal o quanto eles reprovavam o que eu acabara de fazer. A reserva já está feita, senhor, informou Alex um tanto rude. Vamos? Perguntei para Diane. Sim. Segurando levemente a sua cintura, conduzi até o carro parado na saída sul. Ao me aproximar, um dos seguranças abriu a porta para nós. Vamos no mesmo carro? Perguntou. Deixei uma risada baixa escapar e olhei para ela. Sim, venha. Ela entrou e Alex se aproximou para entrar logo depois, mas a impedi. Você não precisa ir. Vai descansar. Amanhã será um dia agitado no Capitólio. Está indo jantar com uma jornalista. Você pode falar demais após 2 taças de vinhos. É melhor que eu esteja presente. Demonstrou a sua impaciência e desgosto na voz. Confie em mim, pedi baixo, olhando em seus olhos. Ela soltou forte pela boca o ar que prendia nos pulmões e uniu as sobrancelhas com destreza. Cuidado com o que vai falar. Não estamos em um tribunal, mas tudo o que disser pode ser usado contra você. E não precisamos de um escândalo do seu primeiro semestre no mandato. Eu sei. Ela cedeu e se afastou. Entrei no carro e me acomodei ao lado da linda mulher ali dentro. Assim que o veículo blindado tomou velocidade pela rua, troquei de banco e me sentei à sua frente. Diane, estou certo? Sim, sorriu envergonhada, colocando uma mecha do cabelo atrás da orelha. Me pergunto como uma moça tão jovem foi nomeada para realizar uma entrevista tão importante, presumo. Sou boa no que faço e eles sabem disso. O senhor não é o primeiro presidente que entrevisto. Já estive frente a frente com o presidente da França e com o príncipe Harry da Inglaterra. Estou impressionado. Realmente estava. Durante o trajeto, matei o tempo com perguntas banais sobre o seu trabalho, como o processo de publicação de uma matéria e como era decidido que iria estampar a primeira capa ou não. Quando chegamos, os carros entraram na garagem subterrânea do prédio de 3 andares. Aguardamos alguns minutos. Quando os meus seguranças liberaram nossa saída, descemos tomando o elevador direto para o último andar, o qual abrigava uma sala feita para recepcionar pequenos eventos. Quando as portas douradas se abriram, saímos para a área que comportava tranquilamente 100 pessoas. Eu já havia estado ali semanas atrás quando recebi alguns amigos políticos. Uau! Murmurou observando o lugar decorado e iluminado. Apesar de pequeno, tudo ali inspirava luxo. Apenas uma mesa ao centro estava posta com 2 lugares. Pedi que Jorge intermediasse a entrega da comida e os pedidos. Não queria que ninguém, nem mesmo o chefe de cozinha daquele lugar incrível, fosse até ali. Primeiramente, não queria olhares curiosos e cheios de julgamento por estar comendo com uma mulher que não era a primeira-dama. E depois, não gostaria de ser interrompido. Venha, atrevi-me completamente ao apanhar a sua mão para entrelaçar os nossos braços.
Após nos acomodar à mesa, peguei a garrafa de vinho que nos aguardava e servi 2 taças. Com a permissão de Diane, fiz os nossos pedidos. Então, disse que eu não era o primeiro presidente que entrevistou, mas posso afirmar que sou o primeiro que lhe traz para jantar. Com toda certeza sim, riu baixinho. Mas me diga, senhor presidente. Por favor, interrompia simultaneamente. Não estamos na Casa Branca e muito menos em uma entrevista formal. Me chame pelo primeiro nome. Adam, fui incisivo. Certo, Adam, sorriu. Por que me convidou para jantar? Não havia muito mais para estender a nossa entrevista. Ser visto comigo traria ruínas para sua imagem. O que a primeira-dama pode achar disso? Senti verdadeira preocupação na sua última pergunta. As perguntas, ri. Você é uma pessoa agradável e há muito tempo não janto em boa companhia. Dani levou a taça até sua boca e tomou um generoso gole de vinho. E quanto a minha esposa, já disse que ela está em outro compromisso. Acredito que existem companhias mais importantes que a minha, mas não mais agradável e tão bela. Ela encarou-me em silêncio por alguns segundos com a bochecha levemente ruborizada. Ok, a palavra foi quase sussurrada. Me fale sobre você. Não tem muito o que ser dito sobre mim. Mas é claro que tem. Todos temos uma história. Tenho 27 anos, moro sozinha, trabalho na Washington Times desde que me formei aos 21. Onde se formou? Georgetown. Também me formei lá. Eu sei, sorriu. Os seus pais devem ter orgulho de você. O sorriso desapareceu. Tenho certeza de que sim, onde quer que eles estejam. Tomou mais um gole de vinho. A sua expressão era triste. Então, entendi que eles já não estavam mais vivos nesse plano. Sinto muito. Não, tudo bem. Já faz muito tempo. Eu tinha 8 anos quando aconteceu. Mas, por sorte, tem uma pessoa incrível na minha vida. O meu padrinho foi quem me criou. É ele quem ostenta todo esse orgulho por aí. Ele se tornou minha família. E os seus filhos são os irmãos que eu nunca tive. Seus olhos brilharam ao falar deles. Uma coisa já sabia, termos em comum. A dor do luto. Dali em diante, o jantar fluiu de maneira esplêndida. Estava leve como não me sentia há anos. Depois da terceira taça de vinho, já ríamos bastante. Ela fez algumas perguntas sobre como havia sido minha passagem de governador para presidente. O resto da noite foi preenchido com assuntos tolos, mas reconfortantes como filmes, documentários, teatros e livros, me levando a descobrir que ela escrevia ficção no tempo livre. Então estou diante de uma linda escritora. Eu não sou escritora. Para ser escritor, você precisa ter sua história lida por alguém. Os meus livros não passam de arquivos de computador e rabisco em folhas velhas pelas gavetas da casa. O que você escreve? Mistério, drama policial, essas coisas. Gostaria de ler algo seu. Ela riu. Não, não gostaria. Do que tem medo, Diane? Tenho certeza de que se expusesse o seu trabalho para o mundo, muitas pessoas o comprariam. Encarou-me. Não sei do que tenho medo, foi sincera. Mas é aterrorizante imaginar alguém lendo algo meu. Após mais uma taça, pedimos a sobremesa. Satisfeitos, nos levantamos e seguimos de volta até o elevador. No subsolo, o carro já estava a postos esperando por nós. O caminho até sua casa foi feito em um silêncio confortável, enquanto ela digitava no celular. 20 minutos depois, estacionamos próximo ao meio-fio. Seth abriu a porta e desci mesmo sob o seu olhar de protesto. Estendi a minha mão para Diane e a ajudei a sair. Nos dê mais espaço, Seth. O homem estava a 30 centímetros de distância. Ele se afastou em 2 passos e assim me senti um pouco mais confortável. Obrigada pelo jantar, foi uma noite muito agradável. Vou criar uma introdução na reportagem falando um pouco sobre quem é Adam Bremer. As pessoas gostam disso. Sentir simpatia pelo presidente é algo bom. Isso parece ótimo. Dei um passo para mais perto do seu corpo. Como queria terminar a noite com um beijo seu. Agora sem um batom e levemente manchados pelo vinho. Seus lábios eram extremamente convidativos. Boa noite, Diane. Com a mão esquerda na sua cintura, me inclinei e beijei o seu rosto. Um beijo suave, apreciando o toque da sua pele na minha boca. Ela prendeu a respiração surpresa. Quando me distanciei, sorri ao ver seus olhos arregalados. Uma risada quase escapou de mim. Caminhei de volta para o carro e ela virou, subindo os degraus até a porta de forma apressada. Antes que eu me acomodasse no banco, ela entrou em casa. Ao sentar-me, senti uma pequena pressão dentro da calça e um atípico frio no estômago. Estava desejando aquela mulher com cada pedaço de mim. E aí, gente? É mais 18, né? Então é isso. Um beijo e até a próxima.